Canal Palavras de Bênção, de volta até você, trazendo a mensagem ao seu coração. E no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Tarde naquele dia, Jesus lhe disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não importa-te que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez grande calmaria. Então eles perguntou: Por que estás tão amedrontado? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Atitudes para vencer as tempestades e as catástrofes da vida. Eu tive a oportunidade, juntamente com o grupo PMs de Cristo, como capelão voluntário, de ir ao Rio Grande do Sul durante esse período de enchente que está acontecendo lá. Passei alguns dias ali, andando pela cidade, vendo o sofrimento daquele povo, vendo lugares destruídos, vendo lugares ainda alagados pela chuva. Então eu tive a oportunidade ali de vivenciar o que é uma enchente, o que é uma catástrofe. E lendo esse texto, eu pude tirar algumas lições associadas aos fatos que eu presenciei ali no Rio Grande do Sul. Eu aprendi, olhando aquele povo sofrido, aquelas tragédias, tanta destruição em todos os lugares, cidades assoladas, mas eu pude aprender, lendo esse texto de Marcos 4, quando Jesus acalma a tempestade, eu aprendi que podemos tirar lições preciosas sobre esses episódios. Jesus estava com seus discípulos naquele barco, indo de um lugar para o outro, e houve aquela tempestade, aquele revolto do mar. Mas Jesus ali, ele repreendeu o mar, ele acalmou o mar. E aqueles discípulos ficaram amedrontados quando viram aquela situação. E eu pude presenciar isso ali no Rio Grande do Sul, pessoas ainda assustadas, apavoradas, sem saber o que fazer, sem saber como reagir a tudo aquilo. E por isso eu quero destacar nesta mensagem como fazer, o que fazer, que atitudes tomar quando a tempestade vier, quando as catástrofes cair sobre nós. O que precisamos fazer? Nós precisamos levar Jesus no barco. No versículo 35, ele vai dizer isso. Tarde naquele dia, Jesus lhe disse: Passemos para o outro lado. Ou seja, quando Jesus diz passar para o outro lado, significa que ele estava no barco. E no barco da nossa vida, nós precisamos levar Jesus. Jesus precisa estar no barco da nossa vida para que na hora da catástrofe, na hora das tempestades, nós tenhamos a quem socorrer. Mas nós precisamos fazer isso com fé. Não adianta fazer isso sem ter fé. Precisamos ter fé. E eu só tenho fé para Jesus estar no meu barco
quando eu tenho uma comunhão, quando eu tenho uma intimidade com Ele, aí sim, vem as circunstâncias, vem o que acontecer, mas eu vou estar com Jesus no meu barco. Mas não apenas isso, não apenas levar Jesus no barco, eu preciso ver Jesus no meu barco. No versículo 38 eles vão dizer: Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Ou seja, eu preciso ver Jesus no meu barco. Muitas vezes ficamos tão desesperados com as circunstâncias que até esquecemos de olhar e ver que Jesus está no nosso barco. Ou então olhamos, vimos que Ele está no nosso barco da vida, mas não temos fé. O texto de Hebreus vai dizer assim: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Fixando os olhos em Jesus. Se eu já pedi Jesus para estar no barco da minha vida, eu agora preciso ver Jesus no meu barco e ter fé de que Ele vai resolver, seja a tempestade que for, seja a catástrofe que for, mas para isso eu preciso confiar em Jesus. Não adianta eu pedir para Ele estar no meu barco, não adianta eu vê-lo no meu barco, se eu não confiar nele. Eu preciso confiar em Jesus. Eu preciso saber que a tempestade Ele vai resolver. Aqueles discípulos, a princípio, ficaram temerosos, perderam um pouco a fé e ficaram assustados. Mas Jesus mostrou para eles que quando Ele está no barco, Ele resolve. Eu vi ali no Rio Grande do Sul pessoas até mesmo falando que Deus não existe, que se Deus existisse Ele estaria com ela, mas não é bem assim. Você precisa confiar. Lembre-se que as tempestades e as catástrofes sempre acontecerão em nossa vida. As tempestades e as catástrofes são algo inevitáveis. Elas são fenômenos da natureza que acontecem e elas vão acontecer na minha e na sua vida de alguma forma, seja através de uma doença, seja através de um desemprego, seja num conflito familiar, seja na perda de um ente querido, seja no roubo de um veículo nosso, enfim, as catástrofes, as tempestades na nossa vida, elas vão acontecer. Enquanto estivermos nesse mundo, Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, catástrofe, tempestade vai acontecer na minha e na sua vida. Talvez nesse momento que você ouve essa mensagem, você está vivendo uma catástrofe. Mas o importante é saber quem está no seu barco. Quem controla o seu barco é Jesus. Elas são também imprevisíveis. As catástrofes, as tempestades são imprevisíveis. Elas não avisam a hora que chegam. Elas não se programam para chegar na sua vida. E nem você se programa para recebê-las. Elas são algo inevitável. Por isso, a importância de ter Jesus no seu barco, de crer que Ele vai conduzir você, que Ele vai resolver seus problemas, confiar em Jesus. Essa é a grande verdade. As tempestades e as catástrofes da vida são administráveis. Como assim? Como que eu posso administrar uma tempestade e uma catástrofe? Entregando sua vida no comando do barco para Jesus. Você e eu não vamos administrar humanamente falando, mas Jesus sim, Ele vai. E sabe por quê? Porque as catástrofes e as tempestades são algo pedagógico. O que isso quer dizer? Que ela nos ensina, sim,
Talvez você possa até me perguntar, mas espera aí, algo tão estranho, tão difícil de ver, de imaginar, e é pedagógico, me ensina, ensina. Eu vi isso também, eu ouvi isso lá no Rio Grande do Sul. Pessoas que hoje estão aprendendo que essas tempestades que estão acontecendo lá na realidade estão ensinando eles algumas coisas. Eles estão tirando lições de alguma maneira. Então, a conclusão que chegamos é que as tempestades e as catástrofes fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso meio. Então, o que eu e você precisamos é saber como conviver com elas. E a única maneira de conviver com elas é tendo Jesus no nosso barco, é entregando o comando para Ele, é confiando nele, sabendo que Ele vai administrar. Ao final dessa mensagem, eu vou deixar uma música para você refletir também. A música diz: rompendo em fé. Somente dessa maneira eu vou conseguir passar pelas tempestades da minha vida, pelas catástrofes da minha vida, rompendo em fé. E eu só vou romper em fé se eu estiver em Jesus, com Jesus, tendo comunhão com Ele, tendo vida de intimidade com Ele. Então, que esta mensagem possa ter falado ao seu coração. Eu não sei qual é o seu momento, eu não sei se é um momento de bonança, de calmaria, ou se é um momento que você está vivendo catástrofe, tempestades. Mas se isso estiver acontecendo, confie em Jesus. Entregue o leme do seu barco nas mãos de Jesus. Deixe Ele conduzir. E creia, tenha fé, que tudo vai terminar. Eu vou deixar algumas imagens que eu fiz de fotos lá no Rio Grande do Sul, para que você possa ver, porque a gente assiste pela televisão é uma coisa, mas vendo na real, como eu vi, é diferente. E obrigado por estar comigo neste canal. Não deixe de compartilhá-lo, não deixe de dar o seu like, não deixe de passar para outras pessoas esse canal, para que eles possam também ser abençoados pela palavra de Deus. Muito obrigado. Aleluia! Deus tem me chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia.
de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Agora com palmas, chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia!